E aí, o que é que a gente sabe sobre os materiais sintéticos? A gente sabe que eles surgiram por causa dos avanços na ciência e na indústria. Eles são formados em laboratório ou em indústrias a partir de materiais que são naturais, mas depois que eles são transformados, eles não são mais naturais. Eles já são materiais industrializados mesmo. E a transformação que eles passam é uma transformação química. Então, eles não existem naturalmente, eles são fabricados. A gente lembra que essa palavra sintético, ela significa uma coisa que foi produzida. Ela não era assim, ela foi transformada para se tornar assim. E um exemplo de material sintético é plástico. Você não vê plástico brotando de uma árvore. Não, a gente produz o plástico. E eles são uma das maiores causas de poluição também. Só que o que eu falei, materiais sintéticos, eles têm um lado bom e têm um lado ruim. Plásticos causam muita poluição, mas também existem lados bons sobre esses materiais. Por exemplo, os medicamentos, eles são materiais sintéticos e eles ajudam a gente a controlar doenças, a sentir menos dor de cabeça, um remédio para gripe. Então, vários medicamentos, eles não são extremamente naturais, eles são produzidos. Outro exemplo, deixa eu ver aqui. Outro exemplo de material sintético é os agrotóxicos que a gente utiliza na agricultura. O que é que eu tinha falado para vocês? Os agrotóxicos, eles ajudaram a ter uma produção agrícola maior porque eles matam as pragas. E aí, se não tem praga, a planta consegue crescer normalmente. A planta que a gente usa para comer alface, para comer cenoura. Então, eles crescem sem pragas. Mas qual é o problema dos agrotóxicos? O nome já diz, agrotóxico. É um produto tóxico não só para a praga. É um produto tóxico para os outros animais, para a gente. Então, se a gente come um produto que tem muito agrotóxico, isso faz mal para a nossa saúde também. Isso faz mal para o equilíbrio daquele ecossistema, daquele meio ambiente. Então, assim, o agrotóxico ele é muito bom porque ele permitiu produzir muita quantidade de alimento, mas ele produz muita quantidade de alimento que não é saudável. Vocês estão reparando que onde tem uma coisa boa também tem uma coisa ruim? E os plásticos, eles também permitiram muitos avanços na sociedade, por exemplo. Você consegue guardar coisas, você consegue construir cadeiras com plástico, várias coisas, mas eles também são muito descartados. Por exemplo, em garrafa PET, você toma um refrigerante e depois aquela garrafa PET ela vai para a natureza ficar 400 anos para poder se decompor. Outro tipo de material sintético que a gente falou foi na alimentação. Eu falei sobre os corantes, sobre alimentos que têm gordura trans, que são esses da imagem. Esse tipo de gordura faz muito mal à saúde, pode causar problema no coração, pode causar até a morte de algumas pessoas. As coisas que a gente come no nosso dia a dia, essas coisas que são mais gostosas, como pizza, batata. Esse tipo de batata, pipoca, sorvete, bolacha, esse tipo de coisa não é saudável. Eu sei que é bom, mas não é saudável. Por isso que você tem que olhar o rótulo dos alimentos, que é para você saber onde tem gordura trans, onde tem sódio, porque esses dois eles são os inimigos da sua saúde. Você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, tem que olhar o rótulo dos alimentos para saber o que evitar de comer. E todos esses materiais sintéticos, quando a gente vai descartar na natureza, a gente pode descartar eles de acordo com a coleta seletiva. Vocês lembram que a gente fez alguns jogos sobre coleta seletiva? Então, cada lixeira de cada coisa especial vai guardar um tipo de resíduo. E não, ainda vai mostrar para lá. Mais pra frente eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre a coleta seletiva.
Falando agora sobre o lado bom e o lado ruim dos materiais sintéticos, que vocês têm que saber isso aqui. O lado bom deles qual é? Eles ajudam a gente a fazer remédios, a fazer vacina. Na agricultura ele faz crescer mais comida. Ele ajuda as pessoas que têm problema de saúde, fazendo, por exemplo, adoçantes, que são alguns materiais especiais que fazem a comida ficar doce, mas sem prejudicar a saúde dessa pessoa. E os plásticos também permitiram o desenvolvimento tecnológico, porque até mesmo o celular que vocês usam tem plástico. O computador tem plástico, a TV também tem plástico. E qual é o lado ruim desses materiais? Os agrotóxicos, eles quebram o equilíbrio do meio ambiente, eles matam as pragas, os animais, eles fazem mal para a nossa saúde, eles poluem o solo, eles poluem a água, matam muitos animais, muitos produtos são tóxicos, eles não se decompõem na natureza com facilidade, e eu estou falando de todos os materiais sintéticos, não estou falando só de agrotóxico. Eles acumulam lixo, porque não se decompõe, então fica acumulando, não tem para onde ir. Algumas comidas são muito prejudiciais, porque elas têm gordura trans. E que tipo de comida é essa? As melhores que vocês puderem imaginar. Pizza, sorvete, bolo de chocolate. E aí a gente falou sobre a destinação dos resíduos que a gente produz, os resíduos sólidos, não é mesmo? E eles têm impactos na sociedade, no ambiente, e a gente tem que saber quais são esses impactos. Eu vou citar alguns deles, vocês podem pensar em outros que eu não falei, eu só estou dando exemplos. E um dos impactos que eu pensei em falar para vocês é sobre a obesidade e problemas cardíacos por causa da gordura trans, não é mesmo? Porque se uma pessoa come muito aquelas comidas ruins, aquelas comidas gordurosas, cheias de açúcar, elas podem ter problema no coração, elas podem ter mais possibilidade de ficarem obesas, que é acima do peso, prejudicando a saúde delas. Também podem causar a morte de espécies por agrotóxico. Os materiais sintéticos podem fazer isso com os animais. Pode causar também pobreza, falta de saúde nos lixões, porque muitas pessoas dependem desse ambiente para viver. Muitas pessoas não têm onde viver, não têm de onde tirar comida, então elas vivem nos lixões. Elas se alimentam dos restos que a gente coloca nesses lugares. E também tem a destruição dos ambientes para obter recurso. Por exemplo, para fazer um material de plástico, você tem que pegar uma reserva de petróleo e aí você tem que destruir a natureza, você tem que desmatar plantas, você tem que... Entende? Você tem que mexer no equilíbrio do planeta inteiro para poder construir os seus materiais sintéticos que vão fazer mal para esse meio porque eles nem se decompõem na natureza. Eles não conseguem ser absorvidos de volta para a Terra porque eles são materiais transformados. E a gente lembra daquele exemplo do lixão e do aterro sanitário. Eu quero que vocês saibam muito bem a diferença entre os dois, qual que é o melhor, por que algum deles é o melhor, o que eu falei para vocês. Vocês acham que o lixão ele é mais organizado do que o aterro sanitário? Ou será que é o contrário? Eu falei que o lixão ele vaza os produtos da decomposição, o produto mau cheiro, produto tóxico, toda essa poluição vai para debaixo da terra, polui a água também. Será que no aterro sanitário acontece isso? O que é que vocês acham? E se não acontece, por que é que não acontece? Só para vocês terem uma ideia, no Brasil é proibido ter lixões. Eu sei que algumas cidades ainda tem, porque a gente ainda não conseguiu chegar no nível de colocar em todas as cidades um aterro sanitário bem bonitinho. O ideal era que a gente tivesse, porque é um lugar pronto para receber aquele lixo, pronto para lidar com aquele problema, para fazer uma coleta seletiva, para guardar de um jeito que não vai prejudicar o meio. Infelizmente não é a realidade, né? E aí eu coloquei essa imagem para vocês sobre cada lixeira ter uma cor especial e ter um tipo de lixo especial. Seria legal se vocês pudessem aprender isso, porque é uma coisa que serve para a sua vida.
Às vezes você vai se deparar com essas lixeiras na cidade e aí você precisa saber qual cor é qual material para você jogar direitinho. E também porque esse é o assunto que a gente está estudando, né? Então, a lixeira azul é para papel ou papelão, a vermelho geralmente é para plástico, a verde é para vidro, a amarela é de metal, e aí essas são as principais. E a gente também tem a marrom, que é para produtos orgânicos. O que é um produto orgânico? É um resto de comida, resto de suco, uma fruta, alguma coisa estragada, tudo isso é orgânico. E essas são as lixeiras que a gente mais vê. Vocês lembram que eu coloquei na tarefa essa imagem? Quer dizer, não era essa imagem, mas era uma parecida. Os plásticos, eles estão se tornando na nossa sociedade um problema desnecessário. Por quê? Olhem para essas imagens. Vocês acham que é necessário uma pessoa comprar uma banana, uma única banana, embalada nesse monte de plástico, nesse isopor, uma única banana? Vocês acham que uma pessoa precisa comprar um abacate cortado pela metade, embalado nesse plástico? Vocês acham que uma pessoa precisa comprar uma tangerina ou mexerica toda descascada, toda separada desse jeito? Ela não precisa. De jeito nenhum. A natureza, ela já vem há milhões de anos criando a própria casca natural das frutas. Uma casca que protege de bactérias, que protege da invasão de qualquer micro-organismo, que protege para que você coma aquela fruta de forma saudável. Então, esse costume de abrir a fruta e deixar ela embalada em plástico é desnecessário, isso acumula lixo. Quanto menos plástico a gente utilizar, melhor vai ser para nossa sociedade, porque esse plástico ele vai ser usado uma vez para embalar uma fruta que não precisava de embalagem, depois ele vai ser jogado no lixo, nunca mais ele vai ser utilizado e ele vai demorar cerca de 400 anos para sumir da natureza. Para onde vocês acham que vai todo esse lixo? Ele não vai para lugar nenhum, ele continua aqui com a gente. Não tem como jogar fora, porque a Terra é uma só. Onde a gente vive é um lugar só. Tudo que você faz aqui, você vai ter que lidar com as consequências da poluição, do excesso de lixo, do excesso de doenças, dos lixões sem condições de saúde. Tudo isso a gente vai ter que lidar. Então, quanto antes a gente perceber que a gente precisa utilizar menos plástico, o mínimo possível, ir numa farmácia, ir num mercado e não utilizar sacola, levar uma bolsa de casa e colocar o produto dentro, não ter que usar sacola, isso já vai melhorar muito. Coloquei aqui uma tabela só para, caso vocês tenham curiosidade, o tempo de decomposição dos materiais. O que é a decomposição? É o tempo que aquele material leva para sumir da natureza. Por exemplo, se você coloca uma fruta, joga uma fruta em um terreno, essa fruta vai sumir, no máximo, na próxima semana ela já sumiu na terra, porque a terra absorveu aquela fruta de volta. Mas os materiais sintéticos não conseguem ser absorvidos tão facilmente. Então, olha aqui, o papel demora de 3 a 6 meses. Aí a gente tem também o plástico, que demora mais do que 400 anos. O vidro demora mais de 1000 anos. E a borracha, a gente nem sabe quanto tempo demora, de tanto que ela demora. Então a gente precisa ter esse pensamento de que o que a gente faz gera impacto no lugar onde a gente vive, tá bom? E esse impacto vai afetar não só a gente, mas vai afetar as plantas, os animais. É uma falta de respeito com a vida. Então essa foi a revisão de hoje. Eu só abordei alguns pontos principais e eu espero que vocês estudem esses pontos principais, leiam o capítulo 11 e 13 e vai ter também uma tarefa sobre essa revisão. Qualquer dúvida podem me perguntar.